Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, na alegria de estarmos aqui mais uma vez para refletirmos o Evangelho do dia. Hoje, em comunhão com toda a Igreja, nós fazemos memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. No entanto, o Evangelho de hoje vai mostrar a desconfiança dos discípulos diante das propostas desafiadoras de Jesus, o nosso Senhor. Lembremos todos que para sermos fiéis a Cristo e testemunhar a sua ressurreição é ser promotor da vida. Ser promotor da vida é defendê-la, praticar boas ações, socorrer os necessitados, ser solidário, compadecer-se do sofrimento alheio. Enfim, é lutar pela vida. Pedro será um dos expoentes desta missão, porque comungava com Cristo, alimentou-se do seu corpo e do seu sangue e deu prova de que o Mestre estava em todas as suas ações. Foi esta, portanto, a proposta de Jesus, embora muitos não tivessem entendido. Por isso, criticavam a proposta de ser cumprida. Até seus discípulos estranhavam a sua proposta, como vamos ver no Evangelho de hoje. Mas Jesus, ele não desiste de mostrar-lhe que se quisermos um mundo melhor e uma vida que não se limita a este mundo de mediocridade, é preciso abraçar a sua proposta, diz o Senhor. Quantos são os que se escandalizam com as propostas de Jesus? Por parecerem absurdas e descabidas, propostas podemos lembrar inúmeras e começamos a pontuar algumas propostas do Senhor que para muitos eram descabidas, eram incompreensíveis. Por exemplo, quando Jesus de fato dizia perdoar sem limite, dar outra face para ser esbofeteada ou ser roubado a túnica, dar testemunho, dar também o manto, amar os inimigos, ser o primeiro a servir e o último a receber, sentar-se nos últimos lugares dos banquetes, vestir os nus, socorrer os necessitados, dar sem esperar nada em troca, dar a vida pelos amigos. E assim poderemos enumerar inúmeros pontos. Essas são as propostas que escandalizavam e ainda escandalizam os que não têm fé e os que agem por interesse. Portanto, lembremos que quem se escandaliza com as propostas de Jesus mostra que não as entendeu e que, portanto, terá dificuldade de ir até Ele. Portanto, é preciso que passe por um processo de conversão do coração e que o Pai os capacite para entender as suas propostas. Portanto, Pedro, apesar de inúmeras resistências, enquanto estava com Jesus, deu prova depois de sua ressurreição, que de fato acreditava, tornando-se assim pedra que alicerçou as bases da igreja, que surgiu do anúncio e do testemunho dado por ele e por seus companheiros.
Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, que o exemplo de Pedro e os demais apóstolos nos fortaleça em nossa missão de cristãos para continuarmos a promover uma igreja que seja verdadeiramente representante de Jesus neste mundo, fiel defensora da vida e da paz, mesmo que suas posições continuem a ser criticadas. Que esse santo evangelho converta os nossos corações rumo a esse Cristo Jesus que nos possibilita a plenitude da vida eterna. Que pela intercessão de São Camilo de Leles, que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.